Alô você, fala galera, Evandro Guedes no canal. Desculpa o reflexo do sol aí, daqui a pouco já melhora. É que o dia tá corridão, é sexta-feira. Tô gravando esse vídeo, tô saindo da academia e tô indo pra casa agora e depois tô correndo pra Facom, que eu tenho um compromisso pesado lá. Mas olha só, galera, aqui o canal fala de concurso público, mas eu falo de muita coisa relativo ao que foi importante pra você, pra sua vida. Principalmente até para poder fazer uma redação de concurso e também para entender o que está acontecendo no momento aqui, tá? Vamos falar sobre os preços de combustíveis, o porquê que o combustível tá caro pra caramba, o porquê que tá fazendo a previsão de que daqui a alguns meses o combustível vai chegar a R$10 aqui no Brasil. Vamos lá. Aulinha de direito administrativo para vocês. Quem é administração pública direta ou indireta? Administração direta, galera, quem a Constituição determinou que são os entes que têm que cuidar do serviço público em geral. É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Hoje são mais de 5 mil municípios, tá? 26 estados e a nossa unidade federativa anômala, que é o DF, né? Que acumula as funções de estado e município. Tanto que quando você ouve falar em cidade e satélites, de cidade não tem nada ali, tá? Mas isso é outra história. E a gente também tem administração pública indireta. Quem são? Autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Exemplos mais comuns que vocês conhecem. De autarquia, o INSS, fundação pública, por exemplo, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é uma fundação pública. A empresa pública, a gente tem as duas mais conhecidas, empresas brasileiras de Correios e Telégrafos, né? E a gente tem a Caixa Econômica Federal, e você tem de sociedade de economia mista, onde o capital tem capital privado, mas capital público, que é o cerne da nossa história aqui, Banco do Brasil e a Petrobras. Esses dois, sobretudo, eles têm a capacidade e têm a fundação também, a finalidade de oferir lucros. Não que as empresas públicas não têm, também tem que oferir lucro, tá? Mas eles são constituídos, tanto a Petrobras quanto o Banco do Brasil, eles podem ser constituídos, que são sociedades de economia mista, de duas formas. De acordo com o artigo 175 da Constituição Federal de 1988, que é prestação de serviços públicos, ou ele pode ser a 173, que é exploradora de atividade econômica. Ele pode ser constituído das duas formas. Na verdade, a Petrobras acaba sendo uma forma híbrida. Isso é que é o grande problema, né? Porque quando entra um presidente da Petrobras, que tem o conselho de administração da Petrobras, e eles são, obviamente, autônomos para exercer as funções, muita gente acha que o presidente da República pode ir lá e meter o dedo da Petrobras. Tecnicamente não pode, mas ele pode trocar o presidente da Petrobras. Olha que interessante. Ele não pode determinar o que a Petrobras vai fazer. Ele não tem cadeia de comando em cima do presidente da Petrobras. Mas se o presidente da Petrobras, teoricamente, não fizer as vontades do governo, ele é trocado de forma discricionária. Ou seja, com conveniência e oportunidade, de forma livre. Não precisa nem ser motivado. É só o presidente querer ir lá e trocar. Então, essas são as informações primárias básicas que você tem. A Petrobras é sociedade de economia mista, tem capital externo, tem capital público, está na Bolsa de Valores, inclusive tem que oferir lucro, mas parte dela também foi feito para fazer a chamada função social. Senão, galera, para que seria considerado administração pública indireta? Já teve vários avanços, né? Hoje não precisa fazer licitação, é um processo licitatório simplificado, que na verdade licitação não tem nada, é muito mais simplificado. As pessoas que são contratadas são pela CLT, consolidação das leis do trabalho, tem todas as regimentações, não é estatuto. E a gente tem a briga agora que a Petrobras está utilizando o sistema econômico internacional de preços para poder aumentar os preços aqui no Brasil. Evandro, me explica melhor isso de uma forma que eu entenda, porque toda vez que eu vejo no jornal eu nunca entendo, né? O pessoal explica tendenciosamente, muito simples. A política de preços da Petrobras é estabelecida pelo presidente da Petrobras, referendada pelo Conselho de Administração. Então, o CEO da Petrobras, ele tem muita autonomia, mas ele não tem tanta autonomia assim, dependendo do regimento interno do Conselho de Administração da Petrobras, que também é muito forte. E aí, o que acontece? Quando o preço do combustível aumenta lá fora, aumenta aqui dentro. Então, basicamente, se você vê os Estados Unidos, o preço está aumentando, na Europa o preço do combustível está aumentando em tudo quanto é lugar, tá?
e acabou resvalando aqui pela política da Petrobras de aumentar no Brasil também, principalmente pela guerra na Ucrânia e por a crise energética que se gerou lá na Ucrânia. A Ucrânia está cortando o gasoduto para proibir Belarus de receber gás, ou seja, os separatistas não estão conseguindo receber gás, isso aconteceu esses dias. Com esses embargos econômicos que a Rússia está sofrendo de gás natural, outros meios fósseis estão sendo utilizados, meios de recurso estão sendo utilizados, então está explodindo o valor do petróleo no mundo inteiro. Tanto que eles estão demandando mais petróleo do Brasil. Aí você fala, pô, Evandro, então a Petrobras tem razão em aumentar o preço aqui dentro? Sobre a perspectiva do acionista, sobre a perspectiva do conselho de administração e o que eles tocaram, sim. Eles têm direito de fazer, tanto que eles estão fazendo e não é ilegal. Agora, sobre a perspectiva constitucional, para que a Petrobras foi criada, sobre qual regime que a Petrobras foi criada, não, né, galera? Aí já é uma putaria. Ou seja, a Petrobras auferiu os maiores lucros em bilhões do trimestre. Evandro, pode ter lucro? Não, não é que pode. Deve ter lucro. Nenhuma empresa pode fazer qualquer função social sem lucro. Não pode dar prejuízo igual no governo do PT, e não estou falando de política, estou falando de fatos. Lá deu muito prejuízo a Petrobras. Agora está oferindo um lucro muito grande. O que deveria estar sendo feito agora? Para controlar o preço dos combustíveis no Brasil, pode ser controlado de duas formas. Primeiro, a manobra que a Dilma Rousseff fez por anos, aí você quebra o Brasil, tá? É pegar dinheiro público e injetar como subsídio. Ou seja, vamos supor que o litro da gasolina esteja R$6, R$5, e a Petrobras com o tempo queira ir subindo e fazendo os reajustes. Para evitar chegar de 5 a 8, essa diferença de R$3, o governo paga para a Petrobras para segurar a gasolina, o preço da gasolina, e segura um dos indexadores, que é o preço da gasolina, na inflação. Então a inflação fica sendo controlada artificiosamente por dinheiro público. Isso, cara, uma hora vai estourar teto de gasto, vai arrebentar dinheiro que era para ir para saúde, educação, vai ferrar com tudo. A outra saída, e isso foi feito no governo da Dilma muito, a outra saída seria o presidente da Petrobras, com um punho muito firme, um presidente que já foi presidente de outras empresas, que conhece a iniciativa privada, que conhece como funciona a regulamentação de um conselho de administração, que aguente o quantitativo de porradas e pancadas que vão tomar do conselho de administração, que estão sendo espremidos pelos acionistas, que o acionista quer oferir lucro, é óbvio. Você, por exemplo, que comprou ações da Petrobras, você quer ter o maior retorno possível das suas ações ordinárias, ou de outro modelo de ação, ou de fundo de investimento que você colocou, ou dos acionistas diretos que tem porcentagem em cima da Petrobras ali. Todo mundo quer lucro, todo mundo quer dinheiro no bolso. Então tem que ter um presidente firme que segure o conselho de administração, convença o conselho de administração. Tem que ter parte do conselho de administração indicado que tem a mesma filosofia e eles aguentem a pancada do mercado. Aí faz o quê? Pô, cara, vai ter que parte desses lucros vão ter que ser seguros para conseguir conter o excesso de aumento de preço do combustível. Baseado assim, o combustível vai aumentar lá fora e não vai aumentar aqui dentro. Vai diminuir a margem de lucro da Petrobras, só que em contrapartida a inflação não vai explodir e quem ganha é a população, mas os acionistas continuam ganhando, mas não naquela proporção que eles queriam ganhar. Evandro, se isso acontecer, o que acontece com o mercado? A Constituição deixou que existisse sociedades de economia mista exatamente para serem chamadas, presta atenção, empresas estatais para fomento e controle. Ou seja, o controle não é um controle forçado, é um controle de mercado. A gente tem não só a Petrobras jogando combustível aqui dentro do Brasil, a gente tem a Shell, a gente tem a American Oil, a gente tem algumas outras empresas que abastecem de petróleo aqui o Brasil, abastece de combustível, gás natural, gasolina, diesel. Se a Petrobras segura o preço, é simples, você imagina os postos da Petrobras
né, os conveniados da Petrobras vendendo combustível a R$5 e um posto da Shell vendendo combustível a 8. Você vai comprar onde? Ou seja, vai ter que empurrar um valor de mercado para baixo. Mas para isso precisa de não só da Petrobras tomar iniciativa, precisa de iniciativa da Câmara e do Senado, de editar lei infraconstitucional e também de regulamentação dos estados, sobretudo que essa competência é dos estados, das câmaras legislativas, de evitar também que haja a sacanagem normal, porque o brasileiro também reclama, mas ele é bem sacana. O que acontece? Se todo esse eixo conseguir ser feito lá na Petrobras e efetivamente vem o combustível, sei lá, a R$4,74 para ter um oferimento de lucro de 26 centavos por litro de gasolina na bomba para ser vendida a R$5, você não pode deixar também que o cara da bomba sacaneie e bote combustível a 5,20, 5,30, 5,50 para que aí você começa a oferir lucro demais em cima de uma base errada e você faz aquele ciclo não funcionar, ou seja, o consumidor final vai acabar sempre pagando mais caro. É um conjunto de fatores. Mas Evandro, as empresas, você tem empresa, a empresa não deveria oferir o maior lucro possível, gerando maior quantidade de emprego possível, maior quantidade de dividendo possível, que é a separação de lucros, e a maior sucesso possível que ela puder alcançar, tendo demanda, tendo pessoas para consumir? Sim, galera. Mas no caso das empresas públicas e sociedade de economia mista, que é o caso da Petrobras, e por exemplo o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que é empresa pública agora, e os Correios, eles têm um comprometimento com o Estado, porque eles têm um monte de benesses, inclusive os servidores que estão, os empregados públicos que estão lá, que entram também por meio de provas e provas de títulos, apesar que você pode ter terceirizados, você pode ter pessoas de cargos em comissão de livre nomeação e livre exoneração, eles têm o peso e o bônus e o ônus de entrar na base da administração. Só que o que eles fazem? Estão utilizando só o bônus. Na hora de utilizar o ônus, quem está pagando a conta é o cidadão comum, que paga a conta dos combustíveis. Você que tem um carro, não tem problema, pô. Eu que tenho um carro, não tem problema. Se você tá achando que o combustível tá caro, é da de lotação, da de Uber. Agora, e o coitado do motorista de táxi? O coitado do motorista do Uber? O coitado do caminhoneiro, que diga-se de passagem, caminhoneiros são os nossos heróis, né? Os nossos heróis não morreram de overdose, estão numa bolé de caminhão. Porque são eles que levam tudo que a gente precisa, tudo que você recebe, tudo que você come, tudo que tem é o caminhoneiro de leste a oeste do Brasil, de norte a sul. Por quê? Porque a gente não tem malha ferroviária, só malha rodoviária. Então, galera, espero ter dado uma aula de direito administrativo, porque vocês ouvem muita besteira sobre governo, combustível, Petrobras, né? Por isso que o presidente está indo lá e está brigando, e está trocando os presidentes da Petrobras, e está reclamando, porque infelizmente o presidente não consegue comandar. Se ele trocar 20 vezes o presidente da Petrobras e os 20 presidentes da Petrobras não obedecerem ele, o máximo que ele pode fazer é trocar pelo 21, 22, 23, 24, até ele colocar um cara que tenha culhão, experiência, até porque o cara que vai para o conselho de administração, o cara que é presidente, ele tem que aprender a dominar o conselho de administração, o CEO. Então ele tem que ter um domínio muito grande sobre a Câmara Canadense de Conflitos, ele tem que ter um domínio muito bom do diálogo, discurso, um domínio muito bom de mercado internacional, um domínio muito bom de como ele vai fazer o plano orçamentário da companhia, o business plan, como ele vai fazer a apresentação de resultado do trimestre para os acionistas e como ele vai se apresentar para o mercado. Então, galera, é uma experiência boa de você entender, mas as soluções estão aí. Basta vontade política, beleza? Deixa a inscrição no canal, dá uma curtidinha, eu sei que o vídeo foi diferente. Se você gostou desse conteúdo altamente diferente, porra, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer em continuar com eles. Alô, você!